Lobisomem volta ao bairro Aeroporto em Rosário Oeste. Parte 1. O eco do primeiro ataque. O bairro Aeroporto, em Rosário Oeste, sempre foi um lugar onde as noites quentes de Mato Grosso pesavam sobre as casas. O ar abafado, misturado ao cheiro de poeira e mato seco, trazia uma sonolência que só era quebrada pelo som distante de uma moto ou pelo coro incessante dos grilos. Mas, há alguns anos, um outro som rasgou essa calmaria, e a ferida que ele abriu na memória do bairro nunca cicatrizou de verdade. A lenda do lobisomem, antes um causo contado pelos mais velhos, tornou-se uma realidade aterrorizante na noite em que atacou Rodrigo Benedito. Rodrigo, na época um rapaz que, como tantos outros jovens, não acreditava nessas histórias, voltava da casa de uma tia por volta da meia-noite. O caminho, próximo ao antigo campo de aviação, era um breu completo, um trecho onde a iluminação pública falhava e nem a lua se atrevia a aparecer. Ele pedalava sua bicicleta quando sentiu. Não foi um som, mas uma presença. Um vulto, tipo um vento atrás de mim, ele contaria depois, com a voz ainda trêmula. Antes que pudesse entender, uma força descomunal o atingiu. Foi um tapa, um empurrão violento que o jogou da bicicleta. Na queda, seu braço foi rasgado por um arame farpado da cerca. O pânico, gelado e absoluto, tomou conta. Ele não olhou para trás. Apenas correu, gritando por socorro, deixando a bicicleta para trás. Foi seu amigo, Durval, quem o encontrou, muito assustado, apavorado com a coisa feia que ele viu. Durval não viu a criatura, mas viu o terror nos olhos de Rodrigo e o sangue em seu braço. A prova estava ali, na pele. No dia seguinte, a notícia correu pelas ruas de terra do aeroporto. Rodrigo, ainda em choque, descreveu o que a luz fraca do seu celular conseguiu capturar por um instante: é um lobisomem. A cabeça dele assim, orelha grande, fuça de cachorro, presa grande, peludo. Os céticos tentaram encontrar outra explicação. Um cachorro grande, um ladrão, a imaginação de um rapaz assustado na escuridão. Mas os mais velhos sabiam. Dona Bem-vinda, a avó de Rodrigo, balançava a cabeça, o rosto vincado pela preocupação e por memórias que ela preferia esquecer. Meus outros 2 netos já viram, ela afirmava a quem quisesse ouvir, lá perto de um capãozinho. O trem saiu do capão e agarrou com eles. Ela falava do medo, da necessidade de fechar a porta cedo, de uma criatura que pula muro, tão alto quanto o do cemitério. Desde aquela noite, o bairro Aeroporto mudou. A história de Rodrigo se tornou o marco zero do medo. Anos se passaram. A poeira assentou, e a rotina tentou apagar a memória, transformando o terror vivido em uma lenda novamente. Até esta noite. Uma noite quente e silenciosa como qualquer outra, até que, sem aviso, um latido frenético começou. Não era um cachorro, mas todos eles. Um coro de pânico canino que se espalhou de quintal em quintal, uníssono e desesperado. E então, o silêncio. Um silêncio pesado, anormal, carregado com a mesma eletricidade daquela noite, anos atrás. Um silêncio que dizia, sem precisar de palavras: ele voltou. Parte 2. Os novos sinais. Na varanda de sua casa, Léo cutucou o braço de sua prima, Júlia. Ouviu isso, ele sussurrou. Júlia apenas assentiu, os olhos fixos na escuridão da rua. Eles cresceram ouvindo a história do Rodrigo. Para eles, era como um conto de terror local, assustador, mas distante. Agora, o silêncio que se seguiu aos latidos parecia ter dentes. A noite avançou, e a falsa normalidade retornou. Mas o ar continuava denso. Perto das 10 horas, a mãe de Júlia pediu que ela buscasse uma travessa no carro. Hesitante, ela abriu a porta. O carro estava estacionado na frente da casa, ao lado de um terreno baldio tomado pelo mato.
Assim que pisou na calçada, um cheiro forte a atingiu. Era um odor selvagem, de pelo molhado e terra úmida, algo que não pertencia àquele lugar. Foi quando ela ouviu uma respiração pesada, ofegante, vinda do meio do matagal. Júlia congelou, o coração martelando contra as costelas. Seu olhar varreu a escuridão, e por um segundo, ela viu 2 pontos de luz amarelada, baixos, que a encaravam de volta. Não eram olhos de gato ou de cachorro. Havia uma inteligência ali, uma intensidade que a paralisou. Um galho se partiu sob um peso enorme, e o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Júlia correu para dentro, batendo a porta e trancando-a, a respiração presa na garganta. Tinha alguma coisa lá fora, ela disse a Léo, a voz um fio. Ele tentou acalmá-la, falando que poderia ser um boi ou um cavalo que escapou de algum sítio. Mas quando ele viu o pavor genuíno no rosto dela, as palavras de Rodrigo Benedito ecoaram em sua mente. Na manhã seguinte, a prova se materializou. Seu Antenor, o morador mais antigo da rua, saiu para tratar das galinhas e encontrou o galinheiro arrombado. Uma delas havia sumido. E na poeira fofa do caminho, ele viu as pegadas. Eram disformes, grandes demais para um homem, alongadas demais para um bicho. Ele se benzeu. Chamou Dona Bem-vinda, que veio mancando, apoiada em sua bengala. Ela olhou para as marcas no chão, depois para seu Antenor, e não precisou dizer nada. Eles sabiam. A notícia se espalhou mais rápido que fogo em capim seco. As pegadas no quintal de seu Antenor, os olhos brilhantes que Júlia viu, os latidos da noite anterior. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, formando a imagem aterrorizante que todos temiam. O lobisomem não era mais a memória de um ataque antigo. Ele estava ali, caçando entre as casas novamente. Parte 3, A Noite do Caos. A segunda noite chegou como uma sentença. O medo era palpável. Onde antes havia cadeiras nas calçadas e crianças brincando, agora havia apenas portas e janelas fechadas. O bairro Aeroporto prendeu a respiração. Todo mundo só falava no suposto monstro que assustava a todos. Por volta das 8, as luzes piscaram 1, 2 vezes, e se apagaram. Um blackout. Um grito coletivo de frustração e medo ecoou pelas casas. A escuridão era total, absoluta, devolvendo o bairro a um estado primitivo. E foi na escuridão que ele se revelou. Primeiro, um som de metal sendo retorcido. Depois, um grito agudo, vindo dos fundos da casa de uma família no final da rua. A criatura, desorientada pelas luzes que se apagaram de repente e acuada pelos cães que latiam sem cessar, havia tentado uma rota de fuga e acabado presa. Ela estava encurralada no quintal de um morador, um espaço cercado por muros altos de todos os lados. As portas se abriram com cautela. Lanternas cortaram a escuridão, seus feixes de luz tremendo nas mãos dos homens. O pai de Léo, um homem que nunca acreditou na história, agora segurava um facão, o rosto tenso. Eles avançaram em grupo, cercando o local, os feixes de luz convergindo para o fundo do quintal. E então, eles o viram. A luz de uma lanterna mais potente finalmente o encontrou. Encolhido perto do muro, estava uma figura que desafiava a lógica. Era imenso, mais alto que um homem, com ombros largos e uma massa de pelos escuros e grossos. Estava apoiado sobre pernas recurvadas, terminadas em garras que cavavam a terra. O rosto era um pesadelo, o focinho alongado de um lobo, com presas expostas num rosnado baixo, mas os olhos eram quase humanos, e neles não havia fúria, mas um pavor desesperado. A criatura estava tão assustada quanto eles. O silêncio foi quebrado por um grito de pânico de um dos moradores. A reação foi instantânea. O lobisomem se ergueu,
e o rosnado baixo explodiu em um uivo. Não era o uivo de um lobo. Era um som gutural, rasgado, uma mistura de dor, medo e um poder aterrorizante que fez o chão tremer. Era o som que Rodrigo Benedito descreveu, o som que assombrou seus pesadelos por anos. O som da lenda viva, encurralada e desesperada. O medo e pavor era geral. Parte 4. O legado do medo. O uivo paralisou a todos, um golpe sônico que sobrepujou a coragem. Nesse instante de hesitação coletiva, a criatura agiu. Impulsionada por uma força que não pertencia a este mundo, ela correu em direção ao muro mais alto. Com um salto impossível, suas garras arranharam o concreto, e ela se projetou para cima, desaparecendo do outro lado. O som de seu corpo pesado caindo no terreno vizinho foi seguido por uma corrida frenética que se afastava em direção à mata escura que margeava o bairro. Silêncio. Os homens com as lanternas ficaram imóveis, os feixes de luz apontando para o muro vazio. O ar ainda vibrava com o eco daquele uivo. De repente, como se um interruptor gigante tivesse sido ligado no céu, a energia voltou. As luzes dos postes e das casas inundaram o bairro, revelando a cena em detalhes cruéis. O quintal estava um caos. Um portão de metal estava amassado, como se atingido por um carro. E no muro de concreto, 4 arranhões profundos, como se feitos por lâminas de aço, marcavam o local de sua fuga impossível. Não havia mais o que duvidar. Eles tinham visto. O lobisomem sumiu. Mas, o medo ficou. As semanas seguintes foram estranhas no bairro Aeroporto. A rotina tentava se reinstalar, mas era uma casca fina sobre uma camada espessa de medo. Ninguém mais se sentava nas varandas até tarde. As crianças eram chamadas para dentro assim que o sol começava a se pôr. Cada latido de cachorro na noite fazia corações dispararem, cada sombra parecia mais longa e ameaçadora. A história de Rodrigo Benedito já não era contada como um causo. Agora, era o capítulo 1 de uma história que pertencia a todos. Léo, Júlia, seus pais, seu antenor, Dona Bem-vinda, todos eram testemunhas. A criatura não era um monstro que vinha para matar, eles perceberam. Era um ser assustado, uma anomalia que só queria se esconder, mas cuja simples presença era aterrorizante. O lobisomem nunca mais foi visto. Mas sua ausência se tornou uma presença ainda mais forte. Ele havia marcado não só o muro de um quintal, mas a alma do bairro. E em cada noite escura, em cada silêncio pesado, a pergunta ficava suspensa no ar abafado de Rosário Oeste, uma promessa velada de suspense e terror: ele foi embora para sempre ou apenas espera a próxima lua para voltar ao seu território? É realmente seguro caminhar nas ruas do bairro Aeroporto à noite? Os moradores irão novamente encontrar o lobisomem? Deixo no ar. Gostou da história? Ela é uma obra de ficção e não faz parte da realidade. Curta e compartilhe essa história com seus amigos. Comente o que achou e diga se acredita na história.